Então vamos lá. A ideia aqui é que a gente fale um pouquinho sobre o Trello e também já entre e use, né, a ferramenta. Utilize o Trello como uma primeira oficina aí, e aí a gente comece, a partir daí, visualizar quais são as melhores estratégias para que cada um em seu setor, ou docente, ou funcionário, faça da melhor forma possível. Tá ok? Então, só para contextualizar, o Trello ele é um sistema, ele é um software online que funciona com a internet e ele é organizado no formato chamado Kanban. Né? O formato chamado Kanban funciona organizado por quadros, por listas e por cartões. E o fato dele ser organizado dessa forma é justamente facilitar a transição do processo que você está participando. Né? Então, se eu estou participando, por exemplo, de um processo de criação de uma disciplina, ele navega entre os quadros, entre as listas, para poder se tornar aí um cartão ultrapassado. Né? Então, eu tenho lá o cartão que é o principal, a lista principal, e ele vai navegando nessas listas até chegar ao final. Então, nesse momento, eu já vou compartilhar uma guia com vocês, que é a guia do Trello, tá? Nessa guia do Trello, deixa eu só ver se está todo mundo vendo a minha guia aqui. Todo mundo vendo, beleza. Então, aqui, gente, essa guia, esse daqui é um quadro do Trello, tá certo? Então, quando você cria lá um quadro do Trello, ele já te traz uma carinha dessa daqui, porém sem nada, né? Aqui tem coisas que eu coloquei para a gente poder ir fazendo ao longo da nossa oficina aqui agora. Mas ele vem cru, ele vem sem nada, tá? Então, eu vou sair aqui um minuto, vou voltar aqui para um outro. Eu tenho um outro quadro aqui. E esse quadro já é um quadro mais abastecido de coisas, tá vendo? Então, aqui eu tenho bastante conteúdo, lembrando. Então, ele trabalha com o quadro, dentro do quadro ele trabalha com as listas, olha só. Trabalha com cartões, tá certo? E dentro dos cartões você tem diversos tipos de recursos aqui para colocar dentro do cartão. Então, vamos desde o começo. Vamos voltar de novo lá na nossa capacitação. A primeira coisa, quando você... Para entrar aqui primeiro, né? Vamos chegar aqui primeiro na tela de cadastro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar aqui na tela do Trello, que é trello.com. Nesse link aqui do Trello.com, você tem o link Cadastre-se, tá certo? Clicando em Cadastre-se, ele vai perguntar para você criar uma conta. Como nós temos a conta institucional da fundação, então nós podemos usar a conta Google. Quando eu clicar, ele vai pedir a minha conta do Google, né? Eu vou colocar aqui a minha conta do Google, e assim que eu fizer esse movimento, eu venho para essa tela, deixa eu voltar para a minha tela aqui, eu venho para essa tela aqui, que é a tela inicial aí dessa aplicação, tá? Desse aplicativo. Então, aqui eu tenho os quadros, os meus quadros, tá certo? Dentro dos meus quadros aqui, eu posso navegar por eles, eu tenho os times, e aqui eu tenho o time, por exemplo, da Universidade Corporativa FSA, e esse quadro está dentro desse time. Então, eu posso, primeira coisa aqui que eu posso fazer é separar por times, ou por turmas, ou por pessoal, separando sempre cada quadro dentro de um determinado time, tá bom? E isso eu estou falando numa forma ainda gratuita, né? Não estou nem falando de pagar pela aplicação. A aplicação tem uma funcionalidade paga que aumenta os recursos que nós vamos ver aqui ao longo dessa oficina, mas aqui o que eu estou mostrando são todas as funcionalidades que não cobram nada para se ter e se fazer, tá? Então, se você vai trabalhar dentro de um fluxo de processo com isso, você consegue. Se você vai dar uma aula e trabalhar com os alunos dentro de um quadro, você também consegue sem pagar nada, tá bom? Com custo zero aí. Então, voltando aqui para dentro do nosso primeiro quadro, eu tenho aqui em cima, de novo, os quadros, né? Eu tenho aqui a opção de adicionar aqui um novo quadro, criar um novo time, e eu tenho as notificações. Então, tudo que vai acontecendo aqui dentro é notificado para mim. Aqui, uma coisa que é importante também desse Trello, né, do aplicativo, ele é importante porque quando você consegue, qualquer movimento que é feito aqui dentro, ele cria um registro de movimento. Então,
qualquer coisa que saiu do lugar, ou que deu problema, ou que por eventualidade não funcionou da forma adequada, você pode verificar onde está o erro, onde está o problema e voltar para ajustar, tá certo? Aqui em cima eu ainda tenho a minha conta, né? Então tem aqui meu nome, a opção de conta, os perfis de usuário, né? As configurações dessa conta aqui e a opção de sair também, se eu quiser fazer o logout, tá? Em suma, eu tenho essa estrutura é para todos os quadros e aqui onde a gente está falando nas listas, né? Que aqui a gente entra com as listas, ó. Então aqui onde tem as listas a gente vai aos poucos construindo. A proposta hoje aqui é que a gente possa fazer em parceria isso aqui, tá? Em colaboração. Eu vou fazer a primeira coisa que eu vou passar para vocês. Então é um formulário do Google simples para que vocês possam preencher para mim nesse momento. São 3 perguntas, justamente para eu coletar o e-mail de vocês, para eu poder jogar e convidar todos vocês para dentro desse quadro aqui, e aí a gente vai começar a trabalhar aqui dentro. Essa é uma das opções, e outra, tem uma opção até melhor que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou copiar esse link aqui, que é um link que o próprio sistema gera para mim, e ele faz com que você acesse esse site sem precisar de eu colocar vocês colocando, forçando o seu acesso dentro desse quadro. Tá? Então, esse segundo link, a hora que você clicar nesse segundo link, vocês vão ser redirecionados para dentro desse quadro já. Ó, perceba que o pessoal já entrou aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, gente que já está acessando esse quadro. Beleza, obrigado pelo formulário. O link para a gente acessar diretamente, a gente faz assim. Eu mando mais de uma vez, Eliana. Eu mando mais de uma vez para ficar separado. Se eu precisar depois achar esse link, você fica mais fácil, tá? Então eu costumo, até em aulas, eu costumo mandar mais de uma vez para ficar claro onde que tem o link aqui, tá bom? Então aqui, ó, a partir do momento que você clicar nesse invite aqui, ó, eu vou copiar esse link aqui e vou abrir numa janela anônima para mostrar para vocês, ó. Compartilhar essa guia. Olha só. Esse link que eu passei para vocês, ele vem para cá, ó. Convidou você para colaborar nesse quadro que a gente está falando. Então, se você não tem cadastro, precisa se cadastrar, e é aquele passo que eu falei, cadastra com o e-mail da fundação, e automaticamente você cai para dentro do nosso quadro lá. Se não, se você já sabe, se você já tem o login, clique em login, e já vai ser direcionado para dentro do nosso quadro, desse quadro aqui que a gente está falando, tá certo? A melhor forma de entrar é entrar com o e-mail da fundação. O e-mail da fundação já é mais fácil para você poder entrar aqui no nosso quadro. Então, vamos lá, passo a passo. Primeira coisa, clica no link. Segunda coisa, cria lá o cadastro, cadastra lá o seu usuário da fundação, seu e-mail, e a partir daí, precisa ser o da fundação? Não, pode ser outro, não tem problema. Tá? Se você cadastrar outro, também vai funcionar, só que aí vai ficar o e-mail que você cadastrou no lugar lá da conta, né? Onde eu mostrei a parte da conta. Ok? Então, você vê que o pessoal, ainda não sei se todos estão aqui, mas a maioria já entrou. Então, nesse momento, todos aqui convidados têm acesso a esse quadro, tá? Ainda que tenham um acesso um pouco mais restrito, porque eu sou o administrador do quadro, então eu tenho um perfil um pouco diferente do de vocês. Em suma, todos os acessos aqui, tudo que a gente vai fazer, vocês como usuários normais aqui desse quadro, podem fazer a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, tá ok? Então vamos supor que a gente vai trabalhar uma produção de uma aula ou vamos estabelecer um processo de trabalho. Então, o que eu vou fazer? Se eu vou estabelecer um processo de trabalho, né, então eu tenho, vamos supor lá, uma produção de um conteúdo determinado, de um vídeo, por exemplo. Então, para eu fazer a produção do vídeo, o que eu preciso fazer? Né? Então, quais são os passos que eu preciso passar? E aí, os passos que eu preciso passar serão as listas. Né? Isso eu falando ainda bem simples, bem simples a respeito do aplicativo, que ele pode ser trabalhado de diversas formas, e é por isso que ele é interessante de se usar. Mas, na verdade, a primeira ideia, né? A primeira ideia é trabalhar o sistema Kanban, que é o sistema de a fazer,
em andamento e concluído. Então, concluído. Então, percebam que quando eu faço, né, então eu crio aqui as listas, eu crio as listas para mim, e depois dentro das listas, como cartões, eu vou criar para mim as atividades, as tarefas, tá certo? Então, se eu estou pensando na produção de um vídeo, eu vou fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo. Então, se eu vou fazer um vídeo para o YouTube, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar o roteiro. Eu preciso gravar o vídeo. Eu preciso editar o vídeo. Eu preciso gravar telas. Se eu for gravar tela para colocar dentro do vídeo, né, eu preciso. Então, aí aqui já vem uma das coisas que são interessantes. Eu posso. Eu mudei aqui, então a gravar telas tem que vir antes do editar vídeo. Então, eu simplesmente arrasto para baixo e eu já dei a ordem que eu quero aqui dentro dessa lista. Então, depois que eu editei o vídeo, eu tenho que homologar o vídeo. E aí, publicar no YouTube. Essa, então, é uma... O professor Márcio está perguntando como se cria uma lista. Já explico. Então, aqui a gente tem uma estrutura, né? Uma estrutura de como criar um vídeo no YouTube, por exemplo. Então, para criar as listas, de novo, vou voltar aqui. Para criar a lista, basta clicar aqui, ó, adicionar uma lista, ou em qualquer lugar da tela, 2 cliques, ele aparece aqui, ó, adicionar lista. Então, vocês que já estão aqui dentro, se vocês derem 2 cliques na tela, vocês vão ver que vai aparecer uma tela escrito lista, e aí você pode colocar aqui o que quiser, e ela vai aparecer aqui do lado já, tá? Então, eu criei aqui a fazer em andamento e concluído. E com isso, o que eu faço? Eu tenho aqui criar roteiro. Ok. Então, eu entrei dentro desse cartão que faz parte da minha lista a fazer. Eu preciso fazer essa determinada atividade. Eu preciso criar esse roteiro. Tá certo? E quem vai criar esse roteiro? E aí eu tenho aqui os membros. Quer dizer, então, se eu tenho, dentro de um processo de trabalho ou dentro de uma aula que eu vou desenvolver, se eu tenho lá, por exemplo, quem vai ser responsável por criar esse roteiro vai ser, eu vou pegar aqui como exemplo a Cristina. Então, e o Roberto, que estão fáceis aqui. Então, eles dois são responsáveis por criar esse roteiro, ok? Então, eu coloquei as pessoas que são responsáveis por fazer essa atividade desse cartão aqui em específico. Na sequência, eu tenho as etiquetas, que eu posso trabalhar, por exemplo, aqui com tipos de setores, né? Então, aqui eu posso colocar a etiqueta verde, que é para aprovação da reitoria, a etiqueta amarela, que é aprovação do setor. E aí eu posso criar as etiquetas que eu quiser e eu vou selecionando conforme isso for acontecendo. Então, aqui eu adiciono, vou adicionar mais uma. A azul é a primeira. Depois vem a aprovação do setor, se está tudo ok. E, por fim, a aprovação da reitoria. Então, isso aqui fica tudo aceso. Conforme isso vai acontecendo, está aprovado, então, aprovou, eu desabilito. Ou o inverso, né? Eu deixo tudo desabilitado. A aprovação do setor está ok, eu aciono, ela vai aparecer aqui para mim no meu cartão. Ok? Uma outra coisa muito interessante aqui é a opção de checklists, né? Então, você pode criar, por exemplo, eu tenho a opção de criar o roteiro, tá certo? Então, se eu tenho aqui o meu cartão de criar o roteiro, o professor Borati está perguntando como eu cheguei aqui. Vou voltar. Então, voltei aqui na minha tela, no meu quadro. Meu quadro eu tenho a minha lista a fazer, e dentro da minha lista a fazer eu tenho o meu cartão chamado criar o roteiro. Então, eu entrei, cliquei no meu cartão, tá certo? Nesse cartão que eu criei. Aqui eu tenho uma descrição que eu posso colocar aqui, criar um roteiro de até 1000 caracteres para gravação do YouTube. Então, eu tenho aqui uma descrição que eu adicionei, tá certo? E aqui eu tenho a atividade, onde eu falei que todos os ajustes que são feitos, ele fica registrado nesse campo de atividade. Então, olha só, o que eu fiz? Eu adicionei um cartão, ele já aparece aqui.
adicionei a Cristina como dentro desse cartão e adicionei o Roberto como usuário deste cartão, tá? Então, eu tenho aqui essa parte. Voltando aqui para o checklist, eu tenho aqui opções de, dentro desse cartão, criar um checklist. Então, se eu tenho um cartão chamado Criar Roteiro e eu quero colocar um checklist dentro dele, o que eu preciso fazer? Eu coloco, vamos deixar como checklist mesmo, mas eu posso alterar o nome se eu quiser, tá? Posso dar um nome para ele, e eu adiciono o item aqui de métricas. Verificar se tem 1000 caracteres. Depois, verificar se há link para site. Verificar se há e-mail de contato. Então, eu tenho aqui, o que eu estou fazendo aqui? Estou criando uma estrutura para poder... o Márcio colocou revisão de texto, boa, revisão de texto. Então, eu criei aqui, ó, 4 itens a serem revisados desse roteiro. Então, o roteiro ele pode vir aqui dentro, né? E aí ele pode vir aqui como anexo, a gente já vai ver. Ele pode vir dentro da descrição, como texto mesmo, tá? Isso tem diversas formas da gente trabalhar. Então, eu criei o meu checklist, ok? Posso criar mais de um checklist desse, tá? Então, aí depois eu adiciono uma data de entrega. Isso é importante também para criar a estrutura de entregas e não ficar as coisas pendentes. Então, toda vez que eu crio aqui uma data de entrega, ele já me joga sempre para o dia seguinte. Mas eu posso colocar aqui, isso é para sexta-feira, por exemplo. Então, para sexta-feira, às 20 horas. Então, ele cria automaticamente aqui para mim um preset de data e de hora aqui. Então, quando estiver chegando próximo a essa hora, no dia vai ficar amarelinho e depois que passar a data vai ficar vermelhinho esse item de data de entrega, mostrando que ela está atrasada, tá bom? Se ela foi concluída, basta clicar aqui que ela já aparece como concluída e tá tudo certo, tá bem? Aí depois eu tenho a opção de anexos, tá certo? O professor Márcio perguntou, eu vou pedir de novo, eu vou mandar aqui para a gente poder, acho que fica mais fácil, eu vou mandar aqui o link das perguntas, que aí o pessoal que for fazer perguntas, pergunta por lá, porque eu não estou vendo sempre esse chat, então fica mais fácil ver por aqui, por esse outro sistema, tá bom? Ele perguntou aqui o seguinte, se é possível designar um membro de cada equipe como responsável de cada atividade do checklist. É possível fazer isso, só que com recurso premium. Quer ver? Ó, ele vai pedir para eu atualizar para o recurso premium. Mas dá sim. Se você tiver o recurso premium, você pode atribuir as pessoas em cada item desse daqui e atribuir também uma data de entrega para cada um desses checklists, tá? Voltando aqui, então, depois a gente já está navegando dentro do cartão, né? Então, a gente viu, vamos lá, o quadro. Dentro do quadro, a gente criou algumas listas a fazer, em andamento e concluído. E agora a gente criou o cartão, criar o roteiro e está navegando por ele aqui, adicionando conteúdos dentro dele, tá certo? Então, agora a gente vai para o item anexo. Então, no item anexo, eu tenho aqui como anexar com o meu computador, diretamente pelo Trello, pelo Google Drive, pelo Dropbox, pelo OneDrive. Então, simplificando, tudo isso daqui pode ser feito se você, por exemplo, vier até, vamos supor que eu quero anexar aqui a apresentação que eu estou fazendo para vocês, que eu estou apresentando aqui na outra tela. Então, eu venho aqui simplesmente, eu posso vir em anexo e colar o link aqui da minha apresentação, olha só. E eu dou o link, o nome aqui de apresentação 19/8. Vou anexar e ele puxa para dentro do meu cartão o link, tá? Pode ser um link de internet? Pode ser um link de internet. Então, vamos pegar aqui o link do site da fundação, olha só. Então, eu copiei, venho aqui em anexo, mais uma vez, colo o link aqui e coloco aqui. Site da FSA, anexar. Então, eu posso anexar aqui tudo o que eu quiser dentro desse cartão, tá? E posso anexar outro quadro do Trello? Posso anexar outro quadro do Trello aqui dentro também, tá certo? Então,
basta você copiar o link do cartão, e a gente vai ver aqui, daqui a pouco vai ver onde achar esse link, copiou o link e colou, ele já automaticamente puxa. Ah, mas eu queria vincular o cartão que está aqui atrás, ó, vamos ver o link do cartão de acesso ao quadro, quero esse cartão dentro lá do meu cartão de criar o roteiro, tá? Então, depois eu vou mostrar como fazer isso, como a gente puxa para cá. Vamos seguir aqui, seguir o passo a passo para a gente não se perder. Tudo bem até agora, gente? Tudo tranquilo? Tá conseguindo entender como funciona o sistema de cartões, o sistema Kanban? Então, eu já adicionei as pessoas, os membros, eu já coloquei as etiquetas para onde vai esse cartão, defini a minha data de entrega, tá? Defini aqui uma descrição para ele, adicionei os anexos que eu acho necessários para estar aqui, criei um checklist para verificar se está tudo ok. Então, tá tudo ok, eu vou selecionando e vai aumentando minha porcentagem de ok aqui do meu checklist, tá ok? Aí, então, agora eu tenho a opção de capa, né? Então, se eu quero, por exemplo, adicionar uma capa, eu posso simplesmente vir aqui. Se eu quiser, eu posso subir uma imagem. Se eu enviar um anexo aqui de imagem, ele automaticamente já transforma como capa, né, desse cartão do Trello, tá? Mas ele tem dois formatos aqui. Tem um formato, e isso é novo do Trello, que ele tem um formato que é negativo, né? Que ele usa o fundo da imagem e coloca um texto na frente, e tem o invertido, que é o texto na frente da imagem do cartão. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos pegar aqui, eles já têm algumas imagens aqui, se eu quiser usar. Então eu adicionei aqui uma imagem, tá vendo? Uma imagem de capa. Deixa eu fechar aqui. Então, olha só, essa imagem de capa já fica nesse meu cartão. Então, se eu quero, por exemplo, criar um roteiro, eu quero colocar uma imagenzinha de um ícone de um lapisinho, né? Então, vamos pegar aqui um ícone. Olha só. Então, eu baixei, eu vou jogar aqui, ó. Arrastei aqui para minha tela. Que também funciona, é a mesma coisa de você ir lá fazer subir o arquivo, tá ok? Então, aqui, ó, eu vou tirar esse daqui da capa. Vamos lá em capa. Criar capa. Então, pronto. Fechei aqui. Olha só. Então, em criar capa, eu defini que esse cartão criar o roteiro vai ficar com esse ícone aqui, tá certo? E eu posso fazer isso para qualquer cartão que está aqui dentro, tá? Voltando aqui, eu tenho a opção da capa, que eu estava falando. Então, eu tenho a opção de deixar o texto na frente ou o texto em negativo. Olha só, ele pode ficar preto ou branco. Então, eu tenho uma opçãozinha para, ó, deixar aqui, tá vendo? O fundinho preto, criar o roteiro, ou eu posso deixar nesse formato aqui, que é o formato padrão, que ele deixa o texto embaixo, deixa a imagem só aqui. Tá certo? Então, definido a capa pro meu cartão, tá? Essa capa do meu cartão, eu venho aqui e eu tenho aqui uma opção de power-ups, que depois a gente vai falar sobre eles, que são pequenas extensões que são instaladas dentro do Trello para poder dar uma maior agilidade e produtividade. Por exemplo, colocar o meu Google Drive aqui dentro, posso criar Depois a gente vai falar sobre eles, que é um recurso um pouco mais avançado. Então a gente vai falar agora, vamos falar um pouquinho sobre as ações, né? Quais as ações que eu posso ter com o meu cartão. Voltando, então, eu tenho a opção aqui, o menu de ações, né? Então, o menu de ações é onde eu vou poder mover esse cartão para algum lugar, copiar esse cartão. Então, se eu já fiz um cartão que para mim tá ok e eu preciso fazer uma cópia dele, eu só clico em copiar e ele já pergunta para mim, olha só, eu posso mudar aqui, criar roteiro número 2, por exemplo, e o que eu quero manter, né? Eu quero manter tudo que eu criei, tudo que eu construí nesse cartão, sim ou não? Se eu deixar sem selecionar, ele traz um cartão novo com esse nome. Se eu deixar com, ele já puxa para mim todas essas informações que eu produzi nesse cartão, ele já puxa essas informações na sequência. Tá certo? Então aí eu tenho aqui o copiar para qual quadro eu quero copiar. Nesse caso, é esse quadro que a gente está trabalhando, que é do NEAD de capacitação. E aí, qual lista? Né? Então, eu tenho as listas aqui que me aparecem e eu posso trocar. Vamos colocar em andamento. E a posição é a ordem que ela vai aparecer na lista. Criei o cartão,
Então, saindo daqui, o que ele fez? Olha só, ele fez uma cópia exata do cartão. E lembrando que quando as pessoas estão inseridas nesses times, inseridas nesses cartões, eles recebem e-mails avisando que foi criado, que foi alterado. Então, é disparado por e-mail, seja para o aluno, para o funcionário, seja para quem for, é disparado por e-mail de cadastro a ação que foi feita com aquele cartão. Tá certo? Então, fiz a cópia aqui do cartão. Ah, não, mas fiz a cópia errada, não quero mais esse cartão. Eu venho aqui no meu lapisinho e mando arquivar, que é uma das opções que a gente vai ver aqui embaixo, olha só. Então, eu fiz a cópia, tá? Eu posso definir esse cartão aqui como um modelo, e aí, a partir desse momento que eu defino como modelo, ele aparece para mim aqui nas listas, ó, um botãozinho, criar com base no modelo. Então, eu tenho esse modelo aqui que eu posso simplesmente clicar nele e ele já traz para mim, ó, criar cartão. E eu já crio um cartão em cima desse modelo que foi produzido. Então, você pode criar quantos modelos quiser e deixar todos os modelos prontos para poder usar quando for necessário, tá ok? Voltando aqui, eu tenho a opção de seguir o cartão, né? O que é seguir o cartão? Quando a gente fala de seguir, a gente tem muito evidente nas redes sociais, quando a gente segue, significa que a gente dá prioridade para visualizar determinada função, determinado conteúdo. Então, quando eu sigo esse cartão, ele já mostra para mim aqui, qualquer alteração feita nesse cartão, ele é avisado para mim, porque eu estou seguindo esse cartão. Tá ok? Então, aí eu posso simplesmente clicar para seguir ou não seguir, e também posso me adicionar, se eu quiser aqui, por exemplo, ó, adicionar o Diogo aqui dentro do cartão, e aí eu já automaticamente já sigo esse cartão, por conta de estar dentro dele, tá? E aí eu tenho as outras duas opções, a opção de arquivar esse cartão, né? O Trello não trabalha com lixeira, ele trabalha com arquivo, e aí dentro do arquivo você pode jogar no lixo, por exemplo. Então, se eu tenho aqui em arquivar, olha só, ele já aparece para mim. Que aí esse item já está arquivado. E olha só como ele mostra aqui para mim. Este cartão está arquivado. Então, ele já está avisando para mim que esse cartão já não aparece mais na minha listagem aqui do meu quadro. E aí eu posso devolver ele para o quadro, enviar ao quadro, ou excluir definitivamente. Então, se eu excluir, ele pergunta, olha, tudo que você fez nesse cartão até agora vai ser excluído e você não vai conseguir mais recuperar, tudo bem? Então, eu dei um excluir, então aquele cartão que eu criei que estava aqui em andamento, ele some e ele não está mais em lugar nenhum. Ok? Voltando aqui, eu tenho então aqui o cartão. Ó, ele já avisa que é o modelo, tá vendo? E aqui eu tenho a opção de ocultar ele da lista, por ser um modelo, e a opção de excluir dele ser um cartão também, eles não ser mais um cartão. E a gente vai ver o item de compartilhar, que é aqui que eu falei que cada um dos cartões do Trello tem um link específico para ele, que você pode, primeiro, imprimir, se você quiser. Você pode pegar esse link aqui e compartilhar com as pessoas, e esse link aqui, a pessoa, ela abrindo esse link, ela vai abrir diretamente esse cartão que a gente está conversando agora aqui, esse cartão aberto, tá? Tem a opção de incorporar esse cartão, então se eu quero, por exemplo, incorporar dentro do meu Moodle, dentro de um site, dentro de algum lugar, determinado quadro ou determinado cartão do Trello, eu posso copiar esses caras aqui, esse código, e colocar dentro do meu site, dentro da minha página do Moodle, para que ele fique incorporado, e o incorporado é que apareça dentro da página que eu coloquei. E eu tenho o e-mail desse cartão. Então, quer dizer, eu posso pegar simplesmente esse número aqui gigante, que é uma conta de e-mail, e mandar um e-mail para ele. Então, se eu pego esse e-mail, eu vou aqui na minha caixa de e-mail, vou criar um e-mail novo, vou compartilhar minha tela para vocês verem. Ó, vou criar um e-mail novo aqui, ó. Vou copiar e colei aquele link gigante lá. Vou colocar aqui, teste. E vou dar um enviar. Ele vai enviar. Vou voltar para cá. Compartilhar de novo aqui. E aí, olha só. Quando eu vier aqui, o que ele vai fazer? Olha só. Então, ele já veio aqui e já puxou para mim, olha. As informações que eu mandei por e-mail já apareceram aqui
como uma ação que foi feita. Então, eu posso, por exemplo, responder por e-mail para esse cartão aqui, e aí ele já fica arquivado nas atividades aqui do cartão, o que eu disparei lá por e-mail, ok? Então, aqui a gente fez um overview no cartão. E aí, agora eu tenho as listas que a gente estava falando de a fazer em andamento e concluído, certo? Então, se esse cartão ele já começou a ser produzido e eu quero mudar ele de lista, basta eu clicar nele e arrastar para a lista seguinte. Ok? Então, eu arrastei aqui ó, o cartão de criar o roteiro para a lista seguinte. E eu faço isso até finalizar o processo. Então, concluído, e aqui vamos colocar publicado, que a gente está falando de vídeo para o YouTube, então eu coloco aqui publicado. Então, o roteiro está aqui, publicado? Ok, então esse roteiro já terminou. Eu venho para uma outra tarefa, que é a tarefa de gravar o vídeo. Tá certo? Então, obviamente, eu não preciso esperar ficar publicado para poder vir aqui e ver a próxima tarefa. E aí, por isso que funciona tão bem o Trello, porque você consegue trabalhar no formato Scrum, que é uma forma de você criar vários starts sem precisar esperar uma coisa terminar para começar a próxima. Tá? Dando agilidade no seu processo e criando um formato de colaboração. Tá ok? Então eu criei aqui, terminei o roteiro, aí eu venho para gravar o vídeo e eu tenho a mesma estrutura, tá ok? Então eu não vou mexer porque a gente já mexeu, e aí eu tenho a opção aqui de, ir trocando os caras de lugar até chegar ao concluído final aqui, né? Vamos colocar aqui que é entregue. Então se eu tenho, por exemplo, vou criar aqui uma estrutura de nesse caso, a gente montou um vídeo para o YouTube, né? Aí a gente pode também fazer o quê? A gente pode criar uma aula. Então, como que eu vou criar uma aula aqui, né? Como que eu vou dar a minha aula por aqui? Né? Como que eu posso criar uma estrutura que traga o meu aluno para cá e faça com que ele navegue por esses espaços aqui? A estrutura como um todo, né? É a parte mais importante. Ela é de simplesmente trabalhar a colaboração. Então, para cada cartão aqui, a gente tem que definir pessoas específicas para eles. Né? Então, você tem aqui, em membros, sempre pessoas específicas que eu vou adicionando, e aí cada um é responsável por aquele cartãozinho. Né? Então, eu posso trabalhar com grupos, por exemplo, aqui. Crio aqui os grupos dos alunos, e as atividades que eles vão fazendo, eles vão postando aqui dentro, vão colocando como anexo aqui. Tá certo? Então, para a gente ilustrar um pouco melhor, o que eu queria que vocês fizessem, agora falta 20 minutos para a gente finalizar, eu queria que vocês pudessem navegar, construir e mexer. Aqui não tem problema, tá, gente? Vocês podem construir, apagar, podem mexer em tudo. A ideia é que vocês conheçam o ambiente, como ele funciona, tá? Eu não vou entrar na parte de menus, não precisa. Nesse momento a gente precisa aprender a usar isso e depois a parte de configuração a gente faz numa outra oportunidade, tá bom? Quem ainda tiver com dúvida, posta aqui no chat que eu vou esclarecendo aqui por vídeo, por áudio, tá? Mas vocês podem mexer nesse momento. Eu vou ler agora, Eliana. Vamos fazer mais de perto contigo, tá? Então, vamos fazer o seguinte exercício. A gente tem aí 20 minutos para fazer um exercício do seguinte sentido. Primeira coisa, criar uma ideia de um processo, né? Fala, qual que é o processo? O que eu vou fazer? Vamos pegar um processo de, sei lá, o pagamento da conta de luz. E aí eu crio lá o sistema, o que eu preciso para fazer isso? Eu preciso saber qual dia, saber que hora. Esse é o exercício que a gente precisa fazer para construir quadros melhores, para construir quadros que tenham uma aderência boa, tá certo? Vamos lá, de novo, ó. Eu venho aqui, adicionar um cartão, então eu tenho aqui as listas, tá vendo? Olha só. As listas, o pessoal já criou aqui, ó, teste aqui, tá vendo? Ó, legal. Então, olha só, pregão de materiais de escritório. Então, eu entro aqui e coloco as informações, ó, normas necessárias, tá vendo? Aqui eu venho e crio, ó, adicionar no cartão. Cartão de teste. Aí, já criei um cartão. Clico aqui, ele me dá toda a estrutura de cartão para você poder escrever. Descrição, quem serão as pessoas. Olha só, ele vai mostrando aqui, tá vendo?
Então, a ideia, qual que é aqui, né? A ideia principal é você pensar em determinado processo, em determinada aula, e criar uma estrutura que se transforme em passo a passo para que você possa deixar ela colocada no formato Kanban, que é esses modelos de arrastar o cartão. Então, eu tenho lá os cartões a fazer, então tem atividade 1, atividade 2, atividade 3. Cada vez que o cara fizer, ele arrasta para a próxima tela, que é a tela de andamento, a tela de concluído, e vai seguindo o fluxo todo até tudo ficar no concluído, né? Até tudo chegar até o concluído. A Débora perguntou. Eu já uso o Trello, ok. Não conseguiu entrar nesse ambiente. Você acessou aquele link que eu passei, Débora? Deixa eu mandar aqui de novo aquele link lá. É esse link aqui de convite, ó. Então, para convidar as pessoas, basta vir aqui. Então, eu quero convidar pessoas novas para dentro desse quadro, eu venho convidar. Ele vai me perguntar se eu quero convidar pelo endereço, né? Ou por link. E aí eu posso copiar o link e colar para você aqui. Tá vendo? Olha lá. Ou eu vou fazer o seguinte aqui também. O seu e-mail é Débora. Na verdade, Eliana, a proposta da aplicação, né? Porque esse é o formato Kanban, ele é o formato mais simples de se usar o Trello, mas você pode criar uma estrutura diferente, que nem você está falando do pessoal da licenciatura, por exemplo. Eu posso trabalhar de uma forma que o meu aluno possa trabalhar colaborativamente ali dentro do cartão, por exemplo. Né? Eles vão trabalhar colaborativamente. Então, o que eu faço? Ó, vamos imaginar. Deixa eu só colocar o e-mail da Débora aqui, Eliana, só um minuto. Cunha@fsa. FSA. Ó, convidar você, Débora, pronto. Então, Eliana, olha só, eu vou deixar aqui na minha tela. Vamos pensar que a gente está trabalhando, então, com o aluno, né? Então, olha só, eu tenho, vamos lá, aula 1. Dentro da minha aula 1, eu tenho eu vou trabalhar em grupos, por exemplo. Então, grupo 1, eu entro aqui dentro do grupo 1 e eu coloco aqui, por exemplo, o meu link. Vamos colocar um checklist aqui só para a gente saber o que nós vamos colocar. Vamos lá, eu venho aqui e coloco na descrição, por exemplo, as informações da atividade que eu vou soltar para os meus alunos. Então, aqui, informações dessa atividade. Então, todas as regras aqui da atividade. Assim que eu fizer toda a minha regra, eu salvo, deixo salvo aqui. E aí eu crio aqui um modelo, vamos lá. Os membros, por exemplo, eu adiciono os alunos de cada grupo. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 5 pessoas desse grupo. Então, eu tenho aqui o professor mais os alunos, certo? Então, eu tenho o professor e os alunos dentro desse cartão. Aqui, eu posso definir a data que eles vão me entregar. Vai ser no dia 31 de agosto. A Helena está perguntando se não pode enviar a mesma coisa no documento do Word. Poder você até pode, né? Que uma coisa não exclui a outra. O que acontece? No Moodle também, você pode usar o Moodle para eles mandarem lá. O problema é que lá você não consegue separar desse jeito aqui por grupos, né? Você não consegue trabalhar o grupo de uma forma mais colaborativa como você está trabalhando aqui nessa atividade, nesse cartão aqui do Trello. Então, aí, o que eu fiz? Adicionei os alunos, né? Criei aqui o grupo 1, criei os alunos aqui dentro, e aí eu crio os checklists, se eu quiser colocar deixa eu fechar aqui, que ele não tá deixando eu adicionar. Vamos ver se agora vai. E aí, só para finalizar, então, o cartão do grupo, então eu trabalho com o grupo aqui, e eu consigo definir as pessoas que vão poder ter acesso a esse cartão ou a esse grupo, né? Dentro do meu time aqui. Quer dizer, eu posso criar. E aí eu vou até de encontro com uma pergunta da professora Roseli aqui na sequência. Né, que ela perguntou assim, que tem como manter conteúdo sigiloso do cartão? Ela está pensando na psicologia e nos prontuários de pacientes. O que nós podemos fazer, professora Roseli, usando o Trello, tá para fazer no seguinte sentido: eu consigo criar
um quadro para cada grupo, né? E aí esse grupo só tem acesso a esse quadro. Significa que aquela informação só está disponível para aquelas pessoas que estão dentro desse time aqui, dentro desse quadro. Tá? Então, a ideia aqui é trabalhar por grupos, por times, e com certeza, Eliana, voltando para você agora, é bem mais fácil de trabalhar usando ele do que usando o Moodle ou usando o Google Meet lá, que ele mandou até uma opção de trabalhar com grupos lá no Meet, que é muito complexa, muito mesmo. E a galera deu... Deixa eu atualizar aqui minha tela. Então, percebam, a Débora também chegou a perguntar sobre os power-ups, então eu vou entrar aqui nos power-ups só para mostrar. Aqui eu tenho opções, tenho milhares de opções aqui, na verdade. E aí a ideia é de criar projetos mais automatizados, né? Mais automatizados no campo de velocidade. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui o Google Drive, tá vendo? Eu já tenho aqui, alguém já adicionou a extensão de calendário aqui. Mas se eu adicionar o Google Drive, ele já integra com o meu Google Drive e ele já mostra os arquivos que estão em determinada pasta do Google Drive. Então eu separo a pasta do Drive, o cartão do Trello dentro do quadro e aí o aluno consegue ter acesso a só aquilo que eu estou dando de acesso para ele. Tá? Então é bem mais seguro. O professor Márcio perguntou se pode fazer uma observação sobre essa ferramenta. Claro que pode. Me dá licença. Eu estou vendo aqui no chat, né, e que a professora Eliana está dizendo que não pode usar essa ferramenta porque ela não está formando os alunos dela para a empresa, né? Na verdade, essa ferramenta, ela serve para trabalho em equipe, para trabalho em grupo. Então, numa licenciatura, numa pedagogia, teria aplicação, por exemplo, quando o professor quer adotar uma aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em tarefas, para desenvolver um projeto de pesquisa. Essa ferramenta ela serve para isso também, não é só utilizada nas empresas, né? Tá bom? Só para deixar, mostrar um pouco como que pode ser aplicado o Trello, né? Como é que pode ser adotado. Obrigado. Perfeito, Márcio. Obrigadão. Na verdade, professores e pessoal da Fundação Funcionários, né? A ideia é que cada um tem a sua própria demanda e aí dentro da própria demanda você consegue construir, dentro de um quadro desse, a sua solução para esse tipo de demanda, né? Como a gente falou, de trabalhar em grupos. Eu tenho um time que faz a determinada atividade, né? Então, se esse time faz a determinada atividade, que é a atividade de, sei lá, construir um projeto de vivência com os alunos. Se eu tenho esse pessoal fazendo um projeto de vivência, eu posso separar um quadro desse aqui para que eles especifiquem o que aconteceu, como aconteceu, e pode até ao final gerar um relatório de tudo que foi feito, com foto, com vídeo, que aqui a gente consegue trabalhar dentro do Trello com tipos multimídia. Então, eu coloco vídeo, coloco imagem, coloco texto, coloco documentos, junto tudo isso e encapsulo e devolvo depois isso para a faculdade, devolvo para a empresa, tanto faz para a escola, não importa, não fiquem pensando que isso só funciona para a empresa, porque é uma ferramenta que funciona para qualquer tipo de trabalho, em equipe. Né? Então, se eu tenho um trabalho em equipe para ser feito, preciso definir tarefas, definir pessoas, definir projeto, é aqui que eu posso separar tudo isso e definir cada um o que vai ser feito. Tá? Deixa eu voltar aqui. A Helena falou, as escolas nem computador têm, como fica usando esses programas, vocês não conseguem entender que a realidade é outra. Então, Helena, na verdade é o seguinte, o que a gente precisa pensar em formar como aluno é o aluno que tem uma visão de mundo do século XXI, né? Então, não adianta eu formar o aluno giz e lousa, porque hoje, chega nas escolas, eles não têm como... os alunos que estão sentados na sala de aula, e os nossos alunos agora mesmo, que estão sentados em sala de aula, já não entendem esse formato que a gente quer explicar de matéria para eles. A gente tem que dar ferramentas novas para que force a capacidade deles de ter um pensamento crítico. Né? Então, isso, eu acredito que em pouco tempo isso vai ser muito necessário. Então, a gente não tem como fugir muito disso, tá?
Eu consigo mudar o layout dos quadros já criados? O layout não dá para mudar, Débora. Débora perguntou aqui se consegue mudar o layout. Não dá para mudar o layout, tá? O layout, o formato dele é esse. Você consegue colocar, por exemplo, uma foto de fundo, isso dá, colocar uma cor de fundo. Agora, criar etiquetas baseadas aí no seu projeto, criar as listas e os cartões baseados no seu projeto, tá? Eu posso anexar um arquivo no cartão? Pode, professora Roseli? Pode sim. E posso anexar de tal forma que a pessoa só consiga ler e não baixar na sua máquina? Consegue sim, professora Roseli. Dá para fazer nesse formato sim. O professor Márcio até achou um arquivo aí, um material que dá para a gente fazer uma leitura. Tem os quadros já preparados que o Trello mesmo disponibiliza, e depois eu ponho os links aqui para vocês terem acesso a quadros que já estão pré-construídos, né? Então, para você não precisar ficar construindo tudo do zero, eles já deixam alguns disponíveis para a gente poder copiar. E para produção de aula, tem lá. O Márcio pegou o link aqui, ó. Eu vou baixar ele aqui, vou colocar no... Pronto. Então, aqui, ó, eu adicionei, então, copiei e colei aqui o link do professor Márcio, cliquei, aí eu vou compartilhar outra guia aqui. Tá aqui, então, o arquivo, e aí eu volto para dentro do meu cartão aqui, chamado Artigo sobre o Uso do Trello. Existem vários artigos que eu estava vendo na internet falando a respeito do Trello, tanto para a parte empresarial quanto para a parte educacional. São duas aplicações que... Ela é uma aplicação que funciona em qualquer dispositivo, né? Então, tanto celular, tablet ou computador, você consegue acessar, e você pode criar mecanismos de controles aqui, até com os alunos, para poder fazer aí suas aulas, ou até algum processo dentro da empresa, né? Algum tipo de, sei lá, coordenação do curso, quer fazer algum tipo de aprovação por aqui, dá para fazer uma aprovação, por exemplo, de portarias, dá para fazer uma aprovação, dá para criar um fluxo, né? A gente precisa definir o fluxo, joga o fluxo para dentro do quadro aqui e monta o fluxo padrão aqui dentro, tá bem? Legal? Gente, então tá, a gente já está estourado aqui 1 minuto, não queria estourar mais. Se alguém tiver alguma dúvida, meu e-mail está à disposição, manda e-mail para mim, eu dou uma olhada lá, a gente vai conversando. Professora Eliana, vamos marcar então a nossa conversa direto para poder fazer, para eu poder mostrar para você melhor essa ferramenta, tá bom? Se alguém quiser também precisar de mais informações sobre ela, a gente marca um horário e conversa a respeito dela, tá bom? Obrigado a todo mundo. Eu vou disponibilizar a gravação, vou mandar via comunicação, já que o convite foi por eles. Eu mando via comunicação, mando o link para eles e eles compartilham com vocês. Então tá bom, gente. Um grande abraço aí para todos e até breve.